Não era sangue, não era arma. O que eu encontrei atrás daquele painel me fez duvidar da minha própria sanidade. Trabalhar com carros me ensinou a esperar o inesperado, menos baterias que explodem. Gambiarra com fio de cobre, até ninho de rato, dentro do filtro de ar. Mas nada me preparou para o que caiu no chão naquele dia. Era um embrulho pequeno, leve, enrolado num pano velho, encardido, e o cheiro. Um misto de ferrugem, poeira e algo mais doce, podre talvez, quando desenrolei. O tecido, precisei piscar algumas vezes para entender. Dentes, muitos, de tamanhos diferentes. Alguns de leite, outros de adultos humanos ali, parado, com um embrulho nas mãos e a porta da oficina meio aberta, senti como se tivesse aberto algo que nunca deveria ser tocado. E até hoje, ainda me pergunto se aquilo me encontrou ou se eu fui escolhido. Pra achar, meu nome não importa muito. Sou só um mecânico, um desses caras que passam mais tempo com a cabeça enfiada embaixo de capô do que olhando pro céu. Tipo de homem que não tem muito tempo para filosofar. O que importa é torque, rotação, pressão, vazamento, vida prática, vida suja de graxa. Trabalho com carros há mais de 20 anos. Já vai do tudo carro, que explodiu no guincho, caminhonete com fiação toda roída por rato, motor que virou sopa de óleo, já consertei. Carro de polícia, já salvei táxi com o motor fundido, já reanimei carro de noiva que apagou no altar. Já fui chamado de gênio por fazer um motor, andar com uma chave de fenda e um palito de sorvete. E também já fui chamado de burro por esquecer de apertar um parafuso. Mas naquela tarde, nada, absolutamente nada do que eu vivi nas últimas 2 décadas me preparou para o que eu encontrei. A maioria das pessoas acha que carro é só carro, máquina, metal, borracha e gasolina. Mas eu sempre soube que tinha algo a mais às vezes Volca. Entra em um carro e sente presença, memória. Carro é como uma extensão do dono. Ele absorve o jeito da pessoa, o cheiro, os vícios, a história. Já entrei em carros que cheiravam a medo, outros, a luto. Teve um que nunca ligava de primeira, menos até que o filho do antigo dono morreu. Depois disso, nunca mais falhou. Eu conto isso porque a história que vou compartilhar não é só sobre um serviço estranho, não é sobre um cliente esquisito, é sobre algo que se escondeu por anos, dentro de um painel. E quando eu digo se escondeu, não estou falando de sujeira, nem de moeda perdida, nem de um velho chiclete colado. Estou falando de algo que ninguém espera encontrar. Algo que me fez parar por 1 minuto e pensar, eu quero mesmo continuar mexendo nisso? Essa história me marcou porque não terminou quando o carro foi embora. Ela me persegue até hoje, em cada chave de fenda que encosto, em cada rádio que desmonta sozinho, em cada cliente que fala pouco demais. E se você acha que estou exagerando, bem, espere até ouvir o que havia dentro daquele maldito embrulho. A vida numa oficina é feita de rotina, mas, às vezes a rotina é só a cortina que esconde o inexplicável. E eu fui obrigado a encarar isso cara a cara. E é por isso que hoje, toda vez que um carro chega e me pedem para dar uma olhadinha no painel, eu respiro fundo e penso 2 vezes. Porque agora eu sei. Nem tudo o que vem dentro de um carro foi colocado lá por alguém com boas intenções. Era uma terça-feira comum, cinza, abafada, com aquele cheiro de óleo queimado no ar misturado com café requentado. Cheguei cedo, como sempre, abri o portão da oficina, bati o ponto da minha cabeça e comecei a arrumar as ferramentas como num ritual que repito há anos. Lá pelas 10 da manhã, um carro chegou modelo Simples, cor apagada. Não lembro de ouvir o motor. Foi como se ele tivesse deslizado até a frente da oficina. O homem que desceu era diferente. Vestia-se bem, mas com roupas velhas. Camisa social amarrotada, calça preta, sapato gasto. Tinha a postura de alguém importante, mas o olhar era um vazio sem fundo. Não sorriu, não cumprimentou, não me olhou nos olhos. Apenas disse, tá fazendo barulho. O rádio, mesmo desligado. Falei que podia dar uma olhada, que provavelmente era curto no chicote ou problema de aterramento. Ele, só tirou a chave do bolso, estendeu para mim e virou as costas. Vejo isso ainda hoje? Perguntei. Não tenho pressa, ele respondeu, sem nem virar. E foi embora andando, sem olhar para trás, sem deixar telefone, sem perguntar valor. Eu deveria ter achado estranho. E até achei, mas quem trabalha com carro, aprende a ignorar gente esquisita. Só que esse cara não era só esquisito, ele parece deslocado, como se ele próprio tivesse sido esquecido dentro daquele carro por tempo demais. Peguei a chave, destranquei a porta, sentei no banco, tudo limpo, demais, sem bagunça, sem cheiro de cigarro, sem poeira no painel day.
A partida nada anormal, mas foi quando desliguei a chave que notei. O rádio sussurrava. Um som baixo, grave, como se estivesse tentando se esconder do meu ouvido. Sabe quando você ouve algo que tem certeza que não deveria estar ouvindo? Era isso. E eu ainda nem tinha encostado em nenhum fio, com o rádio desligado e o carro sem energia. Ele ainda sussurrava. Achei que era ressonância, capacitor com carga residual, coisa assim. Mas o som, parecia se mover, vinha de trás do painel. Peguei minha lanterna e o multímetro. Vamos ver o que está fazendo esse chiado. Eu murmurei para mim mesmo. Naquele momento, era só mais um chamado elétrico comum. Ou pelo menos, era o que eu queria acreditar. Abri o capô com a mão firme, mas por dentro, já não me sentia tão certo assim. O motor estava limpo, sem vazamentos, nenhum fio solto, nenhum sinal de problema, tudo certinho, até demais. Sabe quando algo tá tão perfeito, que parece encenado? Mas o que me incomodava mais nem era o visual, era o silêncio. Um silêncio que parecia vivo. Não era o tipo de silêncio que você encontra em um carro desligado. Era como se o carro estivesse prendendo a respiração. Como se esperasse, como se me escutasse. Me afastei um pouco, só para ver se estava ficando paranoico, mas a sensação era clara. O ar ao redor daquele carro parecia mais denso, mais pesado. Voltei para dentro da cabine. Sentei de novo, feite a porta. Som mudou. Não aumentou, menos mudou. Antes era um chiado, agora era quase um lamento, não sei explicar. Era algo entre o som de um rádio, mal sintonizado, e o ruído de um velho aparelho de fita rebobinando. Mas o rádio estava desligado. O sistema elétrico também. Mexi no chicote por baixo do painel. Chequei o aterramento, os fusíveis, os conectores, tudo funcionando. Mas o som continuava, como se estivesse enraizado, como se não quisesse ir embora. Foi aí que comecei a me sentir observado. Era como estar numa sala, com alguém que não fala menos, mas que não tira os olhos de você, como se o carro tivesse consciência, um tipo de atenção passiva, fria, e eu juro, quando olhei pelo retrovisor por um segundo, pensei ver um vulto no banco traseiro. Não era claro, não era sólido, era como uma sombra dentro da sombra. Pisquei, sumiu, me levantei rápido, o suor escorrendo pelas costas, tentei racionalizar, fadiga, cansaço, falta de ventilação, mas uma coisa era certa. Aquele carro não estava quieto. Ele estava contido contendo. ELGO.VOLTEI. Tentei remover a moldura com mais cuidado. Não queria danificar nada. Afinal, o cliente podia voltar a qualquer hora, enquanto desparafusava os encaixes. O som começou a se alterar. Ficou mais grave, mais lento, como se o carro estivesse sentindo que eu estava chegando perto de algo que ele não queria revelar. Na minha profissão, a gente aprende que carro não pensa, que máquina não sente. Mas aquele carro me fez duvidar disso. Era só o início. Mas ali eu já sabia. Algo estava errado. Profundamente errado. E ainda assim, eu continuei. Como se algo, ou alguém, quisesse que eu visse o que vinha a seguir. Quando finalmente decidi remover o painel frontal, percebi algo que me fez hesitar. Os parafusos estavam lacrados. Não era apenas sujeira de tempo. Era como se alguém tivesse selado aquilo intencionalmente. Verniz seco, transparente, encrostado sobre cada encaixe, como se depois de montado, ninguém mais deveria mexer ali, mas olha, estava. Eu com a chave torque na mão, suando, ouvindo aquele chiado abafado que parecia vir de dentro das entranhas do carro. Dei a primeira girada no parafuso esquerdo e ele resistiu, firme, teimoso, como se não quisesse se mover, ou como se o carro não quisesse ser aberto. Demorei mais do que o normal para soltar cada ponto, e a cada parafuso que girava, o som mudava, não em volume, mas em tom, como se estivesse sendo interrompido. Quando soltei o último encaixe, senti um estalo metálico. O painel deu um leve salto, menos como se tivesse aliviado uma pressão contida por tempo demais. Foi então que eu vi. Tac, 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 um som seco, leve, vindo de dentro. Algo batendo, solto, como um pequeno objeto preso entre fios ou estruturas internas. Peguei a lanterna, projetei a luz para dentro do vão do painel. Não via nada além dos cabos. Nenhum sinal de curto, nenhum plugue queimado. Mas o som. Ele se movia, toquei na moldura e senti uma vibração leve. Não era elétrica. Era algo físico. Um eco raso. Passei a mão por trás do chicote, sentindo por contato. E então, meus dedos tocaram em algo macio, algo enrolado. A textura era estranha, tecido, encardido com uma leve umidade. Puxei devagar,
com o cuidado de quem mexe em algo que pode morder de volta. O objeto saiu com resistência. Estava preso num canto do painel, como se tivesse sido escondido ali às pressas. Quando veio a luz, percebi. Era um pequeno embrulho de pano, amarelado, duro em algumas partes, com manchas escuras que o tempo tentou apagar menos, mas não conseguiu. Coloquei sobre o banco. A mão tremia. O som cessou. De repente, como se tivesse cumprido sua missão, me conduziram até ali. Olhei o pano, respirei fundo e desembrulhei. Foi ali que vi os dentes quando puxei a lateral do painel e a peça soltou com um leve estalo. Ouvi aquele som seco novamente. Algo caiu. Bem, devagar, como se escorregasse pela carcaça interna. Ploc! O barulho não foi alto, mas me fez congelar. Abaixei o olhar. No chão da oficina, ao lado do pedal da embreagem, estava um pequeno pacote, fechado, sujo e fora de lugar. Completamente fora de lugar. Abaixei devagar. O pano que envolvia o objeto parecia antigo, não rasgado, mas cansado. Encardido como se tivesse absorvido o cheiro de anos inteiros de abandono. E aquele cheiro era estranho, meio ácido, meio doce. Como uma mistura de ferrugem com algo orgânico. Coisa morta, não sangue, não carne, mas algo que teve vida e agora era só memória. Segurei o pacote com as pontas dos dedos. Estava levemente úmido. Pesava como uma fruta podre. O instinto me disse para jogar fora. Mas a curiosidade falou mais alto. Eu precisava ver. Coloquei em cima do banco do passageiro. Respirei fundo. Comecei a abrir. O pano estava dobrado várias vezes. De forma cuidadosa, quase cerimonial. Como se alguém quisesse e proteger ao mesmo tempo. Na última dobra, senti o estômago revirar. Dentro, enfileirados com precisão quase cirúrgica, estavam dentes. Sim, dentes de tamanhos diferentes. Alguns pequenos, como de criança. Outros maiores, de adulto, de leite e permanentes. Alguns estavam quebrados. Outros com raízes, intactas, nenhum sinal de prótese. E todos humanos. Fiquei paralisado. A mente começou a correr. Talvez fossem de um dentista? Talvez algum macabro colecionador? Ou talvez... Não, nada explicava aquilo. Era doentio, era real. E estava ali, no meu banco, dentro de um carro que chiava mesmo desligado. De um cliente que não deixou nome, nem telefone. De um veículo limpo demais, com o rádio que sussurrava sozinho. E aí me dei conta de algo que me gelou a espinha. Alguém escondeu aquilo com intenção. Não foi acidente. Foi ritual. Foi mensagem. Ou foi praga. O cheiro parecia mais forte agora, como se o embrulho tivesse sido acordado. Como se abrir tivesse liberado algo. Larguei o pano de lado, voltei a olhar o painel. A luz do dia parecia mais escura do que antes. O silêncio do carro agora tinha um peso, como se respirasse comigo. E tudo que eu conseguia pensar era: por quê? Por que esconder algo assim? E por que justamente eu fui quem encontrou? Eu não sabia ainda, mas a resposta estava começando a se formar. E ela não vinha de fora. Vinha de dentro, do carro, ou do que restava dele. Eu ainda estava parado ali, com o pano aberto no colo, e os dentes me encaravam. Não sei explicar como algo tão pequeno pode carregar tanto desconforto. Eram dentes. Sim, mas não como aqueles que você vê no consultório de dentista, limpos e dispostos em potes plásticos. Esses pareciam usados e desgastados em alguns, com restos de raiz, outros partidos ao meio. Havia até um ou dois, com uma fina camada de tártaro, como se tivessem sido arrancados recentemente. Contados por cima, deviam ser uns 30, talvez 40, dentes de leite, com aquela curvatura característica de infância, e dentes permanentes, já amarelados pelo tempo, uma mistura impossível. Era como se alguém tivesse colecionado partes do vidas, crescimento e maturidade, início e fim, um ciclo completo, feito de dor. Na parte interna do pano, havia algo ainda mais perturbador. Símbolos, desenhados à mão, com o que parecia ser sangue seco, ou ferrugem. Não eram formas comuns. Eram círculos irregulares, cruzes tortas, traços repetidos. Tive vontade de fechar tudo e fingir que não vi, mas Muse ou Ros estavam presos. Algo naquela cena dizia que aquilo não era só um esquecimento. Alguém queria que aquilo fosse achado, ou pior, que ficasse escondido para sempre. E agora eu havia quebrado isso. Toquei um dos dentes com a ponta da chave de fenda. Ele rolou, fez um som seco contra o banco, e por um instante, juro que ouvi o rádio sussurrar de novo. Não toquei mais. Me levantei devagar, como se o próprio carro pudesse sentir cada movimento. Fechei o pano o mais rápido que consegui,
Enfiei de volta no compartimento do painel. Mas agora ele parecia mais fundo, como se tivesse sido moldado para guardar aquilo. Como se o carro tivesse sido feito para esconder segredos. Fui até o computador, procurei os registros daquele cliente. Nada, nenhum nome, nenhuma placa registrada no dia. Verifiquei o circuito de câmeras da entrada da oficina. A filmagem daquele horário estava corrompida. Só um trecho. Só aquele meu estômago embrulhou. E foi aí que percebi. Eu não lembrava do rosto. Do homem que deixou o carro. Eu juro que ele esteve ali, lembro da voz. Lembro da frase sobre o rádio. Mas seu rosto era como se não tivesse forma, como um vulto na memória. Naquela hora, entendi algo que me arrepiou até a alma. Talvez aquele carro não fosse só um transporte. Talvez fosse um receptáculo de memórias, de fragmentos, de histórias que não deviam ser contadas. E eu, por teimosia, por curiosidade ou por destino, fui quem quebrou o lacre apertidole. Nada mais seria como antes. O pano estava fechado novamente. Mas o que ele continha não saía mais de mim. Guardei o embrulho de volta no painel. Escondi, como se isso pudesse me devolver a tranquilidade. Mas não adiantou. Era como se os dentes ainda estivessem ali, me observando por dentro da minha própria cabeça. Voltei a me sentar no banco, tentando fingir que era só mais um dia comum, mas havia um aperto no peito, um peso que não era físico. Minha mente rodava, tentando racionalizar. Devem ser réplicas. Talvez coisa de ritual antigo. Não são humanos. Não podem ser. Mas outra voz menos mais baixa, mais íntima, menos sussurrava. E se forem? E se alguém colheu aquilo? Levantei, lavei o rosto na pia do fundo da oficina. A água gelada me trouxe algum controle, mas não apagou o gosto metálico na boca, nem o arrepio insistente, que subia pelas costas cada vez que eu lembrava da textura daquele pano. Pensei em ligar para a polícia. Mas o que eu diria? Encontrei dentes dentro de um painel, num carro deixado por alguém que não lembro do rosto, sem registro e com imagens corrompidas. Eles iriam, ou me tratariam como suspeito? Pensei em jogar fora. Mas jogar fora o quê? E se fosse evidência? E se alguém estivesse procurando por... E se alguém estivesse vigiando para garantir que isso nunca fosse achado? Minha oficina sempre foi meu espaço seguro, meu refúgio. Ali, eu comandava. Mas agora, eu era só mais uma peça dentro de algo que não compreendia. Comecei a pensar se o cliente realmente existiu, ou se aquele carro tinha chegado, sozinho. Liguei para uma amiga legista menos sem dar detalhes, e perguntei sobre dentes humanos. Ela me explicou. Se tem raiz e desgaste natural, provavelmente são reais. Réplicas são lisas, genéricas. Dentes de leite permanentes juntos, só se foram colhidos ao longo do tempo. Ou, de uma família inteira. A frase ficou martelando. Colhidos ao longo do tempo. Fechei a oficina mais cedo naquele dia. Mas, antes do ser, encostei na lateral do carro e senti. Leaf Keller não era do motor, não era do sol, era como um pulsar. O carro estava desligado, mas ainda estava vivo. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com bocas que se abriam e não tinham voz, com mãos infantis segurando o pano, com o som do rádio chiando. Dentro do meu ouvido, acordei suando. E sabia. A dúvida não ia embora. Eu precisava escolher menos continuar mexendo naquele carro, ou fechar tudo e fingir que nada aconteceu. Mas o problema era que, depois de abrir, nada volta a ser o que era. Na manhã seguinte levantai cedo. Dormir mesmo? Eu não dormi. O pano com os dentes ainda estava lá, escondido no painel. E o carro, silencioso, parecia mais pesado, como se a lataria guardasse um segredo. Agora também meu. Decidi fazer o que deveria ter feito desde o início, verificar o cadastro do cliente. Entrei no sistema da oficina, nome, Rodrigo M. Silva, telefone, um número com DZD, direta distância de outra cidade. Liguei, chamou uma vez, duas, na terceira, uma voz automatizada. Este número não existe, refiz a dedegagem, troquei, ou chip, testei de outro aparelho. Nada, o número simplesmente não estava ativo. Abri a aba de documentos, nada escaneado, nenhuma CNH anexada, nenhuma placa registrada. Era como se ele tivesse passado por aqui, sem deixar rastros, e ao mesmo tempo, tivesse deixado o pior tipo de rastro. Fui até a ficha física, aquelas que ainda mantemos por precaução, letra feia, escrita às pressas. Nenhum dado oficial. E o mais estranho, o campo placa do veículo estava vazio. Como ninguém notou isso? Voltei para a câmera de segurança. O trecho em que ele teria estacionado, ainda corrompido. Imagem preta, somente estática. Nenhuma entrada, nenhuma saída. Desci até o carro, que seguia no mesmo lugar.
Dei a volta. Olhei a traseira, a placa menos que eu achava ter memorizado. Agora estava coberta de poeira, mas não era poeira normal de estrada. Era como fuligem. Uma fina camada cinza, uniforme. Como se tivesse surgido ali. Do nada peguei um pano e limpei. As letras não faziam sentido. Parecia uma sequência de letras trocadas. Como se fossem de outro país? Ou como se alguém tivesse trocado deliberadamente. Tirei uma foto. Tentei consultar no sistema do Detran placa inexistente por um momento. Fiquei ali parado. Sentia como se estivesse mexendo em algo que não era para ser entendido. Voltei para dentro da oficina. Sentei no fundo, entre as prateleiras de peças velhas. E ali, sozinho, percebi. O cliente nunca existiu. O número era falso. A ficha era uma sombra. A placa não batia. E o carro era um estranho entre as máquinas. Tentei lembrar do rosto dele. Tamber da Vaz, da forma como segurava a chave. Nada. Quanto mais eu pensava, mais parecia que alguém implantou aquela memória em mim. E se ele nunca entrou pela porta? E se o carro sempre esteve aqui? Olhei para o relógio. Eram 3h33 da tarde. Mesmo horário em que o chiado no rádio havia começado no dia anterior. Talvez coincidência. Ou talvez um padrão? E, o pior, eu sentia que ainda havia mais por vir. Muito mais. Foi quando percebi que não podia confiar mais na minha própria lembrança. Não saber o rosto de um cliente que eu mesmo atendi? Esquecer detalhes? Deixar passar uma ficha incompleta? Isso simplesmente não era eu. Então fiz o que sempre faço quando algo me escapa. Fui revisar as câmeras de segurança. O DVR da oficina fica trancado numa pequena caixa de metal. Lá não se faz. Eu mesmo instalei o sistema. Tudo com fio. Nada de conexão Wi-Fi por segurança. Abri. Sentei diante do monitor e comecei a buscar o horário em que o tal Rodrigo teria chegado. Rolei o vídeo. Na imagem da entrada. Viu o tempo avançando. Normalmente pessoas passando na calçada. Um entregador parando sua moto. Até o carro. Sim, o carro. Mas não do jeito que eu esperava. Ele simplesmente aparece parado no canto da oficina. Sem mostrar como entrou, sem o portão abrir, sem barulho, do nada. No meio de um corte de 2 segundos ele está lá, como se alguém tivesse editado a gravação, mas eu juro por tudo, que aquela fita é original. Voltei alguns quadros. A imagem ficou granulada, depois preta, 3 segundos de estática, e pronto. O carro materializado ali, como um vulto imóvel. Tentei ver a gravação da parte interna, onde eu teria recebido o cliente. A mesma coisa, imagem congelada por 5 segundos. Depois, eu apareço andando até o carro, sozinho, falando, sozinho, segurando uma chave. Não havia ninguém comigo na imagem, nenhum cliente. Eu me vi falando com o ar. Tentei ajustar o contraste, reprocessar o vídeo, desconfiando de falha no HD. Mas todas as outras gravações daquele dia estavam normais. Só aquelas janelas de tempo menos as que envolviam o carro estavam corrompidas. Era como se o sistema não quisesse registrar ou como se algo tivesse apagado os rastros. Minha garganta secou. Mexer com um carro velho, pegar caso estranho, isso faz parte da rotina. Mas isso ultrapassava qualquer margem da lógica. Era como se o carro tivesse vindo sozinho. Ou pior, como se ele tivesse me escolhido na gravação da câmera lateral, onde costumo ver a saída dos clientes. Notei algo ainda mais perturbador. Durante a madrugada anterior, às 3h33, o exato horário em que o rádio chiou, a câmera capturou um lampejo, uma silhueta, breve, curvada, encostada, no banco do motorista. Mas o carro estava fechado. Ninguém entrou. E ainda assim, algo apareceu dentro. Pausa, respiração. Naquele momento eu soube que não era mais questão de resolver. Era uma questão de sobreviver à resposta. Porque há carros que chegam para serem consertados, mas há outros que chegam para consertar a gente, ou nos quebrar por completo. E esse estava apenas começando. Naquela altura, eu sabia que não era só minha cabeça brincando comigo. O carro estava ali, o rádio ligava sozinho, as câmeras falhavam, e o cliente desapareceu como se nunca tivesse existido. Respirei fundo, sentei diante do computador e resolvi ir além. Peguei o número do chassi, gravado sob o capô. Único dado que ainda me parecia real. Anotei com calma, conferi 2 vezes. Depois, entrei num banco de dados de veículos sinistrados. Levei um susto logo na primeira busca. O carro já havia sido registrado antes, com outra placa, em outro estado. E, o mais estranho, há mais de 12 anos. Mas não constava como vendido, nem como transferido. A ficha mostrava que o veículo havia sido apreendido em uma investigação criminal. Depois, arquivado. E por fé,
baixado, ou seja, oficialmente, aquele carro não deveria mais existir. Rolei os dados até encontrar um anexo, um arquivo de PDF, escaneado da época. Abri, era um boletim de ocorrência. Desaparecimento de menor, zona rural de Minas Gerais. 2011. As palavras me congelaram. Uma menina, 7 anos, sumiu sem deixar vestígios. Última vez que foi vista, estava entrando num carro escuro sem placas. A descrição batia: modelo, cor, ano, pequena avaria, no para-choque traseiro, idêntico ao carro na minha oficina. A ficha também dizia que o carro foi encontrado abandonado num terreno baldio, semanas depois, e dentro dele, vestígios de fita adesiva, manchas no carpete e dentes. Meu coração pareceu parar por um segundo. Laudo da perícia dizia que os dentes pareciam ter sido guardados em um pano, como uma coleção, como um ritual. As imagens do relatório eram borradas, mas mesmo assim, eu sabia, era o mesmo pano. O mesmo que caiu do painel. O mesmo que eu guardei, mesmo que parecia pulsar em minhas mãos. A reportagem de jornal anexada ao caso usava um título pesado: Carro do Silêncio. Veículo pode estar ligado a desaparecimento em série. Mas o inquérito foi arquivado. Falta de provas, ninguém foi preso. E o carro sumiu do pátio. Até agora, fechei o computador, me recostei na cadeira. E naquele instante, senti uma coisa que raramente sentia. Medo real. Não do carro, mas de mim mesmo. De ter trazido tudo isso de volta. De ter tocado, visto, mexido onde não devia. Peguei o pano novamente. E por um segundo, tive a nítida sensação de ouvir uma respiração vinda do banco traseiro. Mas quando me virei, não havia ninguém. Só o eco da minha própria escolha. Voltei para a oficina no dia seguinte. Cedo. O sol mal tinha nascido. E mesmo assim, o lugar parecia mais frio do que deveria. Abri o portão com as mãos trêmulas e encarei o carro, imóvel, no mesmo lugar onde o deixei. Aquela pintura escura parecia absorver a luz da manhã. Mas o que me fez parar não foi a cor. Foi o cheiro. Um aroma, sutil, quase imperceptível. Algo entre talco e giz de cera. Cheiro de infância. Não era graxa. Não era mofo. Era como se o carro tivesse guardado um quarto de criança lá dentro, um quarto que ninguém mais podia visitar. Entrei, sentei no banco do motorista e fechei os olhos. Aquele cheiro me levou para algum lugar distante. Um corredor de escola, um balanço vazio, um brinquedo esquecido no canto da sala. Olhei para o lado, havia algo preso no vão, entre o banco do carona e o assoalho. Estiquei a mão e puxei. Era um pequeno carrinho de brinquedo, plástico vermelho, riscado nas laterais, as rodas gastas. Gelei. Atrás do carrinho havia um pedaço de fita adesiva, colado ao tapete, e ao lado dele, uma lasca minúscula de unha pintada. Rosa. Meus olhos arderam, mas segurei. Abri o porta-luvas, mesmo já tendo verificado dias antes. Estava vazio, exceto por um pedaço de papel rasgado, uma folha de caderno, com um canto dobrado, e uma palavra escrita à mão. Mel. Só isso. Trêmula, meio borrada, como se uma criança tivesse escrito aquilo com medo ou pressa, ou ambas. Liguei o ar quente. O vidro começou a embaçar, e ali, devagar, como um sopro, surgiu outra coisa. Um nome rabiscado com o dedo, como uma marca antiga, que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Melissa. Travei. Melissa. Era o nome da criança desaparecida na reportagem, de 12 anos atrás. Olhei o carrinho de brinquedo, na minha mão, e entendi. O carro não estava apenas guardando segredos. Ele estava lembrando de quem sentou ali, Duquem, Duquem, Grituit. Ninguém ouviu. Lembrando de uma infância interrompida. A oficina inteira parecia em silêncio, mas um silêncio vivo, como se o ar respirasse comigo, como se o passado estivesse ali, esperando alguém decifrar. Tentei racionalizar. Talvez a menina tenha esquecido aquilo ali, talvez fosse o carro da família, mas então, por que tudo estava tão escondido? Por que cada item parecia intocado por anos, e ao mesmo tempo, recém-posicionado? Por que diabos? O nome só aparecia quando o vidro embaçava. Peguei meu celular, tirei uma foto do vidro, e quando conferi a imagem, oh não, estava lá. Só eu via. Só enquanto o vidro respirava. Enquanto o carro lembrava fetear por, encostei a testa no volante, e entendi de vez. Eu não estava consertando um carro. Eu estava ouvindo um sussurro de algo que nunca foi dito, em voz alta. O passado. Pedi socorro com um brinquedo de plástico. Sentei no fundo da oficina, ao lado da prateleira de cabos velhos e ferramentas enferrujadas. O pano com os dentes estava sobre a bancada, dobrado com cuidado.
como se fosse frágil ou sagrado. O carrinho vermelho repousava ao lado, silencioso, e ali, sozinho, a grande pergunta me atravessou como um raio. Levo a polícia? Ou deixo isso morrer aqui dentro? Se eu entregasse, o que fariam com aquilo? 12 anos depois, teria algum valor? Ou eu só levantaria poeira sobre um passado que ninguém mais quer encarar? E se fosse uma pista real? Um pedaço do que restou de uma história maior? E se fosse a chave final de um caso enterrado por conveniência? E Imagine do Gnome, Melissa no vidro, ainda estava gravada na minha mente. Cheiro de infância, os dentes, a fita adesiva. Mas e se fosse apenas o resíduo de algo simbólico? Um gesto doentio de alguém que colecionava fragmentos de um trauma? E se, no fim das contas, nada daquilo fosse suficiente para provar coisa alguma? A outra parte do dilema era mais escura, mais pessoal. E se eu fosse acusado? A peça estava comigo. O carro, parado na minha oficina, e o cliente, inexistente. Sem CPF, sem placa, sem nada. Como eu explicaria? Tentei imaginar o boletim de ocorrência. Encontrei dentes humanos dentro de um carro que ninguém viu entrar. Soaria como loucura, mas talvez a pior parte não fosse o medo da acusação. Era a dúvida de que talvez ninguém quisesse saber a verdade. Talvez, lá atrás, alguém tivesse enterrado isso de propósito. Talvez não tenha sido erro do sistema, mas silêncio institucional. Alguém fez questão de apagar aquele carro da história. E eu estava prestes a reanimar o cadáver. Liguei para um conhecido da polícia, um ex-cliente, falei por cima, sem citar nomes. Ele respondeu com frieza: dentes dentro de um carro? 12 anos depois. Você tem noção do que pode acontecer? Isso cair na imprensa? Desliguei antes que ele dissesse mais. Voltei para o carro. Sentei no banco de trás. Observei o lugar onde as marcas da fita ainda estavam visíveis, discretas, quase tímidas. Mas para mim, gritavam. Passei a mão sobre o estofado. Estava frio, quase gelado. E pela primeira vez me perguntei: e se ela ainda estivesse aqui? Não em carne, mas em presença. Algumas coisas não se vão quando o corpo desaparece. Algumas dores ficam. Algumas vozes ecoam nos objetos. Paguei o pano, com os dentes e o carrinho. Coloquei de volta no compartimento onde os encontrei. Fechei o painel com firmeza. Tranquei as portas e apaguei as luzes. Minha decisão não era covardia. Era respeito. Carro agora era um túmulo. E um túmulo não se entrega a qualquer um. Fechei a oficina naquela noite como quem tranca uma capela. A chave girou diferente na fechadura. Pesada, como se selasse não só um espaço físico, mas também uma história que nunca deveria ter sido reaberta. Fiquei, sentado na mureta por longos minutos, olhando para dentro. Para aquele carro, escuro, silencioso, imóvel, mas com uma presença que me fazia duvidar de tudo que eu achava entender sobre o mundo. A pergunta começou a me corroer. Por dentro, mecânicos, como eu, já abriram painel. E fecharam sem perceber o que estava ali dentro? Quantas histórias passaram por nossas mãos disfarçadas de problemas elétricos, chiados no rádio, ou motores falhando? Quantos pedidos de revisão escondiam pedidos de socorro? Carros são cápsulas de memória. Carregam mais do que passageiros. Carregam medos, decisões, consequências. Na lataria, um risco pode ser só um acidente de estacionamento. Ou pode ser o reflexo de um momento em que alguém tentou escapar. No porta-malas, pode haver uma caixa de ferramentas, ou um passado inteiro comprimido em silêncio, e ninguém percebe, porque a gente está treinado para ouvir o barulho do motor. Mas, não o barulho do que não é dito. Lembrei do cheiro de infância, do nome no vidro que desapareceu, daquela sensação incômoda, profunda, de que o carro queria ser encontrado. Ou talvez, queria ser esquecido, mas alguém não deixou. Talvez nem todos os fantasmas façam barulho, talvez alguns apenas esperem pacientes en silenciosos guardados no painel de um veículo que continua rodando por aí, disfarçado de normalidade. Eu poderia ter feito um relatório, poderia ter procurado a polícia, insistido, gritado. Mas quem escutaria? Quem acreditaria que um carro sussurra verdades que o tempo tentou enterrar? Às vezes penso, e se eu tivesse ignorado aquele som? E se eu nunca tivesse aberto aquele painel? Minha vida seria mais simples, mas talvez alguém ainda estivesse esperando. Hoje todo carro que entra aqui, eu olho diferente. Não é paranoia, é respeito, porque alguns segredos não querem ser descobertos, mas precisam ser reconhecidos. E da próxima vez que você subir num carro, olhe bem para ele, sinta o cheiro, preste atenção no silêncio, observe o reflexo no retrovisor. Às vezes, o que está ali não é só você. E agora eu te pergunto, sem rodeios, sem teatrinho,
E se fosse você? Se você estivesse ali, no meu lugar, diante de um embrulho velho, amarelado pelo tempo, escondido dentro de um carro comum. E se, ao abrir, você encontrasse dentes, não uma arma, não dinheiro, mas partes de alguém, algo tão íntimo, tão humano, Tauriel, que parece mais pessoal do que qualquer confissão, você entregaria ou esconderia? Você ligaria para a polícia, mesmo sabendo que sua palavra talvez não valha nada contra um mistério de mais de uma década? Ou você fecharia o painel como se nunca tivesse visto nada menos e seguiria sua vida? A verdade é que nem eu sei se fiz a coisa certa, mas sei que nunca mais fui o mesmo depois disso. Toda vez que entro num carro agora, eu escuto os silêncios, os barulhos sutis, os ecos que só aparecem quando a gente para de procurar defeito e começa a perceber história. Sim, menos eu sou só um mecânico. Mas às vezes, na minha profissão, você não conserta apenas carros. Você abre feridas. Você toca passados. Você é obrigado a testemunhar o que outros passaram uma vida inteira tentando esconder. E talvez seja justamente isso que me fez vir aqui, contar tudo isso para você. Não é só para chocar, não é só por curiosidade mórbida. É porque isso aconteceu. Porque às vezes, o horror não está em filmes. Nem series, ele estaciona na sua porta. Ele entra na sua oficina. Ele se senta ao seu lado no banco do motorista. E sussurra. E pode acontecer com qualquer um, na próxima vez. Pode ser com você, no seu carro, na sua garagem, no seu silêncio. Por isso, se essa história te impactou de alguma forma, se ela te fez repensar o mundo ao seu redor, mesmo que por um segundo, se inscreva no canal Curtis T Vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, porque não importa o quanto a gente queira ignorar. Algumas histórias estão esperando para serem encontradas. E talvez, na próxima, seja a sua que a gente vai contar. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.